Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om. Namastê, bem-vindo à nossa aula de sábado, segunda aula 2, digamos assim. Marcelo, ou Betânia, você quer fazer algum anúncio a respeito do nosso seminário em Joanópolis? Eu coloquei ali no grupo hoje novamente o link para que as pessoas possam se inscrever, aproveitar aí o 13º. Quem quiser fazer a inscrição, precisar de algum algum apoio especial enquanto a contribuição financeira, daí pode falar comigo. Quem está se organizando para o presencial, também estou disponível para poder apoiar em algumas indicações de locais, a mandar a localização da onde vai ser o nosso evento. E é um momento assim muito especial, né, da presença do professor ali ao vivo com a gente, esse satsang que continua mesmo após terminar as aulas no dia, as classes, a gente continua o Alex, enfim, Marinéia, que já está confirmado, Maura, Carmen. A gente vai para os almoços, para os jantares e para todos os espaços, conversando sobre os ensinamentos. Então, o satsang continua mesmo depois das aulas. Então, é um momento muito especial. É um momento que, como o professor diz, a câmera não está fechada, está todo mundo ali, ninguém pode dormir. Se alguém abaixa, ele vai tomar um café e a gente está ali muito atento. E aí, a assimilação do conhecimento nesse espaço atento, nesse espaço de devoção, né, dessa atenção com amor, traz uma possibilidade de assimilação muito maior. Então, queria trazer um pouco isso, assim. Sim, isso é bacana, é importante você dizer isso. Quando nós nos encontramos presencialmente, é criado um campo mais satívico, entendeu? O ambiente se torna mais satívico, menos distração, né? Mais atenção, e essa Satvaguna vai crescendo de aula em aula, né? No grupo. E, então, a assimilação ela ocorre de modo mais claro, né? E profundo, tá? E a outra. Outro ponto importante, professor, que os seminários também, né? Eles são trazidos textos, principalmente upanishádicos, né? Que são textos mais profundos e que a gente vai fazer esse aprofundamento na nossa real natureza, um pouco diferente do Gita, que aborda o campo, né? O campo, o, o indivíduo, o Jiva, ele vai, esses ensinamentos são mais direcionados, assim, e também é uma oportunidade que, para quem quer começar do início, né, do texto. O professor começa o texto no seminário. Às vezes esse texto ele vai e dura 2 seminários, mas a gente tem ali um texto novo, um texto que a gente faz começo, meio e fim. E também é um texto daí muito profundo. E se você puder falar um pouco sobre o Kena, Não, eu professor. não quero. O Tikena, como a maioria desses Upanishads, né, eles são voltados para as declarações finais mesmo né, dos Vedas, né? Então é profundo, é direto. Esse Keno é um texto curto. Eu penso que nós possamos facilmente concluí-lo,
porque é um Upanishad muito pequeno, mas de muita profundidade, isso nas palavras do Swami Paramarthananda também. Tá? Então, esses mergulhos na natureza do Nirguna Atma, que é a natureza do Jiva, e de Ishvara e de Brahman, o mergulho em tudo isso é um Nididhyasana, porque eu costumo colocar que as aulas, né, elas são mais do que simplesmente Shravana. Né? Para muitos expositores, né, em muitos relacionamentos entre ouvintes e expositores, as aulas elas permanecem mais a nível de Shravana. E eu gosto de apresentar essas aulas mais a nível de Nididhyasana, tá? Por isso que eu gosto de envolver vocês, né, para que a gente faça essa inquirição, essa investigação, esse mergulho realmente, né, e que a gente possa reivindicar realmente, com clareza, né, a nossa real natureza. Então, é um Nididhyasana. O Nididhyasana, em geral, ele é feito pelo indivíduo, né, pelo discípulo, pelo aluno, em sua própria mente, sem a ajuda do guru. Mas existem ambientes, eu tenho esse estilo, eu gosto de apresentar os ensinamentos com um pouco de elemento de Nididhyasana. Tá? É diferente da cultura tradicional da nossa Sampradaya, na qual não existe interação entre o guru e o discípulo, o guru simplesmente expõe os ensinamentos. Mas é uma oportunidade rara, como a Bethânia disse. Eu quero que isso permaneça, tá, Marcelo, para gravar daquelas pessoas, poucas pessoas que assistem essas aulas, possam ver isso também. É uma oportunidade rara por diversos motivos. Um deles é que agora tem menos interesse, as pessoas já não parecem estar tendo disponibilidade de tempo, disponibilidade econômica, ou não tem disponibilidade de Sattva Guna suficiente para isso, nesse momento do Kali Yuga, etc. Talvez possa ser a última oportunidade nossa de nos encontrarmos de pessoa também. Tá? Porque agora somos em poucos, no passado já eram grupos grandes, de 15, 20, aí foi diminuindo, e agora eu não sei, nenhuma das pessoas que foram nos últimos eventos em Joanópolis, elas não se manifestaram, então o grupo deve ser muito pequeno, né? Por isso é importante que o Marcelo venha também, e quem sabe esse será o último realmente que eu me desloco, né, da minha rocinha lá no interior de Goiás, para ir até lá, porque envolve custos também. Tá? Então, levar em consideração que talvez seja uma das últimas possibilidades da gente fazer isso. Então, obrigado, Bethânia. Vamos voltar para o texto. A beleza do Gita, capítulo 11, versos 4. O Swami apresenta o contexto aqui, fazendo sempre, né, um resuminho do que foi visto na aula dele anterior, naquele arquivo anterior, né? Nós estamos olhando a Ishvara em sua forma cósmica, né? Esse objetivo é desenvolver esta visão, né, do Senhor em sua expressão total, que é o manifesto, né? Vishvarupa Nishvara, a visão do Shvara, do Lorde, do Criador, em tudo aquilo que foi projetado. Então, aqui ele começa a apresentar um conceito que é mais purânico, ele é mais védico, né? É dentro do contexto da cultura hindu, na qual existem diversos deuses, né? Diversas deidades, divindades, tem uma escolha enorme, né? de deidades, né, com as quais os devotos se identificam, né, e tem essa cultura, né, de que os discípulos eles se sentem realmente, né, gratificados ao máximo se eles recebem a visita do Senhor. Esse é um conceito meio doido, é um conceito mais místico, esotérico, que é absolutamente não relevante para o auto-investigação e autoconhecimento, mas ele é vivo na cultura védica, hindu, e o Swami está lá sempre fazendo essas exposições
para aquele pessoal ali totalmente inserido nos Puranas, em tudo isso, né? Então, aqui ele vai falando sobre diversas passagens em diversos Puranas, nos quais os devotos eles fazem tantos pujas, tantos esforços, tantos rituais, tantas cerimônias, eles fazem de tudo. Sabari era uma devota que esperou a vida inteira para ela ter uma visita do Lord Rama, né? Finalmente, Rama concedeu essa visão a ela, ele se apresentou diante dela, olha, você me encheu o saco durante toda a sua vida, querendo que eu me apresentasse diante de ti, né? E agora aqui estou eu, né? Então, esse conceito, ele é vivo, né, na cultura hindu, e as pessoas mais devotas, elas têm uma fixação com receber essa visita, tá? Como eu já citei algumas vezes, o Punjabi, o Papaji, né, com quem eu estive há alguns anos, ele era um devoto de Krishna e ele fez tanto sadhana que, no final das contas, ele, com um pouco de esforço, ele manifestava Krishna. E eu não sei se é a nível sutil ou a nível denso, algumas vezes é dito que ocorre até mesmo a nível físico, tá? Eu não tenho nenhuma experiência mística, esotérica nesse sentido, e eu não gosto de elaborar sobre coisas que eu não compreendo e que eu não tive experiência. Experiência não é o propósito do Vedanta. Se eu tivesse tido esse tipo de experiência, eu diria, sim, eu tinha o meu devoto, a minha divindade, e ele aparecia para mim. Isso o Papaji nos descrevia, tá? Mas ele descrevia de uma perspectiva bacana. Ele descrevia somente isso para dizer que aquilo ali não serviu para nada. Tanto é que ele saiu por aí, pela Índia, né, naquele tempo, ele saiu, se aposentou, deixou a família aqui e foi embora, deixou o filho dele, que eu esqueci o nome, né, como cabeça da família, e foi procurar alguém que pudesse revelar para ele um Deus que não vem e vai, que não aparece e não desaparece, um Deus permanente. Tá? E assim ele foi encontrar o Ramana Maharaj. Então ele falava de tudo isso para dizer que isso também não resolve a situação, ele teve tudo isso e no final ele queria realmente um Deus que fosse sempre presente com ele. Né? E como nós sabemos, esse Deus sempre presente é uma outra visão, não é uma visão cósmica do Lord, não é uma visão específica de Krishna ou Rama, é uma outra visão que não é objetiva, mas é a visão de todo este mundo aparente da perspectiva Aham Brahmasmi, né? Só existe esta consciência, este Deus, este Brahman, cuja natureza é idêntica à minha, né? Então ele vai elaborando, contando essas histórias, e aí ele diz que as pessoas, quando elas obtêm isso, elas ficam emocionadas, né? Se sentem lisonjeadas, se sentem graciadas. Diversos devotos de Krishna tiveram esses darshanas, né? essas visões, essas visitas. Né? Todos descrevem como um tipo de experiência maravilhosa e transformadora, em alguns casos, quase como mística, né? Não sei. Eu já ouvi o Swamiji falando assim que, às vezes, essas manifestações se tornam físicas também. Então, para quem gosta de esoterismo, o Papaji, naquela busca por alguém que mostrasse a ele um Deus que não vai e que não vem, sempre presente, sempre permanente, ele foi encontrar um sadhu no meio de uma floresta lá, em qualquer lugar na Índia, indicaram, tem um sadhu lá que vai mostrar para você esse Deus. E ele, chegando lá, o sadhu que estava procurando ele falou, você demorou tanto tempo, Papaji, eu estou aqui esperando você já dar uma vida, eu já estou vivendo aqui já há mais de 500 anos, né? Ele falou assim, mas eu vim procurar você porque... Ele falou, não, eu não conheço esse Deus permanente, tá? Eu tenho poderes siddhis, né? Mas eu não tenho conhecimento a respeito deste Aham Brahmasmi, né? E eu sei que você já está dando satsangs por aí, eu vim porque eu quero ver se o seu satsang é bom ou se não é bom. Tá? Então, esse Papaji foi lá e encontrou este sadhu, este místico, e o místico, segundo Papaji, manifestou uma refeição completa, física, diante dos olhos de Papaji, a partir
do espaço, Sinner, né? O espaço assim manifestou. Então, os poderes da mente, que eu não conheço, mas dizem, são muitos, né? As experiências podem ser místicas, todas elas são descritas como coisas maravilhosas, né? Devemos compreender que qualquer experiência envolve dois princípios, inclusive a experiência da visão de Deus, a visão específica como uma divindade. Então, existe sempre dois fatores, dois princípios. O um é o experienciador e o outro é o objeto de experiência. Então, você tem o objeto de experiência e você tem o experienciador. Então, o que o Swamiji está falando aqui, o Swampi, é que o experimentador, aquele que está buscando uma experiência de visão de Deus, né, uma visão direta, assim, né, de Saguna Deus, né, seja ela mística ou física, ele precisa de estar muito bem preparado para que isso ocorra. Não somente para que isso ocorra, mas para que ele possa apreciar essa experiência. Tá? Então, se ocorre, tudo bem, já requer muita sadhana, muito esforço, e depois, para que eu possa apreciar, requer ainda mais esforço. A palavra apreciar é muito importante. Em inglês, a tradução dela em português, talvez não necessariamente reflita, né, não sei, aquilo que ela quer dizer na língua inglesa. Tá? Apreciar não é simplesmente gostar, apreciar é a capacidade de assimilar, compreender e assimilar e ser beneficiado por ela. Tá? A importância da preparação por parte do indivíduo é importante. Só me dá alguns exemplos. Você pega uma pessoa que é um amante e conhecedor da música clássica, aí ele vai assistir lá um concerto de música clássica e o cara vai sair de lá extasiado, de tanta satisfação, né, de tanta apreciação, mas ele levou consigo uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, nenhuma sensibilidade para a música clássica, né? Então, a música clássica está ali, mas só uma pessoa está sendo beneficiada, porque somente uma pessoa está preparada para apreciar e curtir, né, aquele tipo de delivery, né, aquele tipo de entrega de música, né? O impacto que ela vai causar na mente do indivíduo vai depender de quê? Vai depender do quanto o indivíduo esteja refinado ou preparado para curtir uma música clássica. Tem que ter um desenvolvimento de um ouvido para música clássica, para compreender a beleza daquelas nuances, entendeu? Da harmonia daquela orquestra, né? Tudo aqui. Então, você precisa ter uma audição muito refinada para apreciar. Se você tem uma audição grosseira, você não aprecia. Então, tudo o que ele está dizendo é isso, tá? O desenvolvimento da sensibilização mental para você receber esta visão do Senhor como uma divindade especial. Depois ele vai falar sobre o Vishvarupa Darshana, que é a visão como a totalidade, que ainda requer um refinamento ainda maior, né? Então ele diz que Rama concede o Darshana, essas visões, a diversos devotos. Então Rama deu Darshana a uma pessoa, mas não deu a outra, né? Ele dá simplesmente sempre, né? Enfim, não é quando nós transferimos esse discurso agora, essa passagem para o Vishvarupa, a visão cósmica do Lorde, do Criador, é disponível todo o tempo, mas raros são os indivíduos preparados para receber, né? Para, né, ser realmente beneficiados, curtir, apreciar Deus embutido como a inteligência, né? Que sustenta tudo. Então, você precisa de sadhana para preparar a mente. Essa sadhana envolve devoção para com o Senhor e até mesmo essas deidades que eu frequentemente coloco como representantes do Senhor. Como podemos provar isso? Ele diz que o Rama sempre dava essa visão a diversas pessoas, quando ele aparecia para uma, tinha outras pessoas ao redor, mas somente aquela pessoa preparada se beneficiava, né? Os outros não acontecia nada. Então, o que acontece? Acontece nada.
A visão foi disponível, mas a mente daquelas outras pessoas não estavam preparada, portanto, eles não tiveram o impacto positivo daquela visão. Tá? Ele vai entrar em diversos Puranas, falando de diversas entidades, né? Fala do Ravana, que é o chefe dos Asuras, que naturalmente ele não tinha nenhum interesse em devoção espiritual, religiosa, muito menos de moksha, né? Então, para ele, aquilo ali não teve valor nenhum. A gente tem que traduzir tudo isso na linguagem do Vedanta para ver. O Vedanta está ali disponível a todo mundo. Parece um segredo? Não, é porque as pessoas não estão preparadas para apreciar e assimilar e serem beneficiadas por esses ensinamentos, né? Esse é o sistema, né, meritocrático. Cada um de nós precisa desenvolver as nossas qualificações, né? A gente não tem interesse, né, a este ponto do campeonato, vivendo numa cultura ocidental, no hemisfério sul do planeta dos bárbaros, a gente não tem nenhum interesse de começar a desenvolver, né, uma visão específica de Krishna, Rama ou de qualquer outra deidade, nem mesmo de ficar enlouquecido por ter uma visão completa, né, a visão de Ishvara a nível mais esotérico. Você tem que compreender essa inteligência que sustenta tudo e você vai começar a desenvolver reverência, respeito e apreciação por tudo. Tem uma música de um cara, quando eu era muito jovem, que eu gostava, acho que era o Beto Guedes, que dizia, hein, Alex, o Guedes era famoso no Rio de Janeiro, tudo que move é sagrado, tá, 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 tá. Você lembra, Marcelo? Eu lembro, com certeza. Então, para ver o sagrado por trás daquilo que parece profano, né? Tudo comum, né? Então, essa sensibilidade é um processo de purificação, de crescimento, né, que leva tempo. Nós sabemos disso, né? Então, aqui ele fala sobre esse Asura, que não teve nenhum benefício daquela visão, e depois ele voltou e continuou a querer fazer a mesma atitude adármica, né? Mesmo depois da visão, ele estava lá querendo continuar a luta contra Rama. Isso significa que este Darshana não causou nenhum impacto positivo na mente deste Asura. Rama, ele apareceu, mas ele é impotente. Desamparado aqui significa impotente. Ele não é capaz de produzir um benefício religioso, espiritual, na mente de uma pessoa que não é preparada. Traduzimos, fazemos um paralelo para o Vedanta, esses ensinamentos do Vedanta, né? As escrituras e o guru se sentem impotentes, desamparados, a tentar, né, ajudar alguém a desenvolver um valor por essas escrituras, porque a menos que uma pessoa seja muito qualificada, como vocês, a pessoa nem chega perto do Vedanta, entendeu? Se usa esse nome Vedanta, mas não tem nada de Vedanta. Então, este é o conceito, né? Rama se sente desamparado, o Guru se sente desamparado, por quê? Porque ele está sempre ali, mas ninguém está interessado, porque ninguém teve a preparação necessária para assimilar, apreciar e ser transformado por tudo isso. E aí ele apresenta um outro conceito aqui. E tem algumas pessoas que querem essas visões místicas, esotéricas de determinadas divindades ou deidades, né? Mas você sabe que, mesmo que você faça muitos pujas, né, muitas sadhanas, muitos tapas e rituais, etc., se você fizer tudo isso, o que vale e não é somente o que você está fazendo, mas as intenções por trás daquilo que você está fazendo. Você está desenvolvendo, você está pedindo a graça do Senhor, você quer essa visão, você sabe que aquilo ali pode te dar pode criar um impacto positivo. Aí ele diz aqui, mas ainda assim, algumas dessas pessoas podem querer isso para propósitos negativos. Quais são os propósitos negativos? Mais poder,
e mais controle, tá? Então, essa é uma outra nuance do que o Swami está dizendo aqui. O ponto mais importante que precisa ser lembrado é que para que Ishvara, essa visão cósmica do Lorde, né, seja realmente impactante positivamente para o indivíduo, né, o indivíduo precisa passar por uma tremenda preparação. É sem esta preparação, mesmo que o Lorde se apresente diante de mim, em sua natureza cósmica, imagina você ter uma visão do Lorde em sua natureza cósmica, ele se apresenta como todos os pares opostos do universo, né? Então, para você apreciar aquilo ali, você precisa ter uma preparação enorme, tanto é que Krishna, neste capítulo 11, que o Swami, que o Krishna Guru se apresenta, né, diante de Arjuna, né, através de todos os pares apóstolos, e Arjuna fica tão chocado, ele fala assim, não, já basta, não quero ver tudo isso não, né? O indivíduo precisa estar muito bem preparado. Sem preparação, mesmo que o Lorde se apresente diante de mim, eu não vou conseguir apreciar e apreciar devidamente e me ser transformado por aquela perspectiva de visão, compreensão. Da mesma forma, a visão de Visvarupa, né, que foi descrita até então nos últimos capítulos, nada mais é do que o Senhor na forma do universo, do cosmos. Ele é tudo, é simplesmente o Senhor. E você pode realmente pedir ao Lorde para ele se apresentar em sua natureza Visvarupa? É um contrassenso, né? Por quê? Porque o Lorde já está ali presente, né, em torno de todos nós, através de todos os Namarupas, de todos os pares opostos. Então, o meio ambiente já é a manifestação desta natureza cósmica do Senhor. Então, a gente não pode nenhum devoto, né, um devoto dentro do âmbito dessa cultura hindu védica, ele precisa compreender que ele não pode nem mesmo pedir para que Ishvara se apresente em sua natureza cósmica diante de si, porque Ishvara já está ali. Ele fala sobre uma passagem Vishnu Sahasranama, deve ser um texto purânico, e Vishnu, né, é para quem os versos sacrificiais são proferidos nos yajnas. O primeiro nama, né, do Senhor é o que? Vishva. Vishva significa o universo. Bonita essa passagem, né? Então, Vishnu, né, para quem os versos sacrificiais são proferidos, o primeiro nome do Senhor é Vishva. Vishva significa o cosmos, o universo. O próprio universo é apontado como, né, o corpo do Senhor, né, a manifestação do Senhor, a causa material do Senhor que produz o mundo Vyavahárika que conhecemos, né? Portanto, o objetivo da experiência, nomeadamente Vishvarupa Ishvara, já está disponível diante de nós todo o tempo. Se a gente não consegue obter o benefício desta visão, é porque a mente não está preparada. Então, é muito simples tudo, né? A mente não está preparada para você ver o milagre e a inteligência por trás de tudo, a divinidade por trás da matéria e da energia, né? Então, você precisa de entrar neste processo de desenvolvimento dessas qualificações. Somente então nós podemos ser beneficiados, né? Se a gente não sentiu a devoção através daquele darshana, o problema está não no darshana, mas na minha condição mental. Ishvara está sempre diante de nós, estava lá antes do nosso nascimento, estará lá depois de nós deixarmos este corpo velho, né? E quando é que ele está? Esteve sempre, ele chegou antes de você, ele vai permanecer depois de você, né?
Mas se você não obtém esse darshana, o problema é o quê? Não é que este Ishvara não esteja disponível para você, mas a falta de preparação do devoto, ok? Essa preparação nada mais é do que pureza de espírito, pureza de mente, que nada mais é redução do samsara, sadhiripus, os 6 inimigos internos que constituem aquilo que se chama doença do samsara, desejos e medos, krodha, raiva, né? Lobha, ganância, apego, ilusão, morra, né? Mada, egoísmo, orgulho. Então, são listados, às vezes, ligeiramente diferentemente, tá? Mas são todas as experiências humanas que causam muita perturbação mental, até que causam uma total ilusão ou destruição da nossa capacidade de discernir e de amar e apreciar a Deus. Então, a preparação nada mais é do que pureza, e a pureza nada mais é do que o processo que irá curar a doença do samsara. Ok? Ficou claro? Swamiji says that nós temos uma catarata, e agora eu fui recentemente fazer um outro exame, eu descobri que eu tenho uma lista de coisas já nos meus olhos. A última novidade, Alex, é que agora eu estou também com miopia. Tem 4, 5 coisas, agora está até miopia mesmo, né? Os óculos não fazem mais, fazem pouca coisa agora. Eu acho que eu vou acabar arriscando fazer uma cirurgia daquela que você fez. Então, a catarata que obstrui a visão do senhor, tá? O que é isso? A doença do samsara é como uma catarata que a gente não consegue ver, né, o divino por trás da matéria, né? O senhor está disponível, mas eu estou com um problema de visão. O obstáculo são essas impurezas. A impureza kama krodha, expectativas de desejo e raiva, a impureza do ahamkara e do mamakara. Essa impureza é mais sutil ainda, né? Nós temos impurezas que são emoções perturbadoras que comprometem a nossa discriminação e o nosso equilíbrio mental e emocional, tá? E nós temos impurezas mais sutis a nível do ego, tá? Que é o sentimento de que eu sou o fazedor, executor e desfrutador, e o mamakara, que é eu, né, o ahamkara e meu, né, aquilo que eu sou e aquilo que é meu. Esse corpo é meu, eu sou a mente, eu sou o corpo, a mente, esse corpo é meu, essa casa é minha, esse carro é meu, eu, tá? Esse eu, meu, né, ahamkara, mamakara, leva um pouco de tempo. Quando eu escrevi aquele meu satsang, eu disse que uma das indicações da assimilação é um declínio muito acentuado desse sentimento do ahamkara e mamakara, né? Sentimento de eu sou o fazedor, o desfrutador dos resultados, e eu sou o originador dos meus pensamentos, e eu sou aquele que realmente né, que possui, né? O que possui. É meu, esse corpo é meu e as coisas que eu obtive são minhas, né? Mas quando você faz uma cirurgia de catarata espiritual, aí todo esse ahamkara, mamakara é removido. Aí Deus não precisa de dizer, olha, eu estou aqui, não. Você abre os olhos depois da cirurgia, assim, olha só, eu não sabia que existia esta cirurgia de catarata a nível espiritual também. Já imagina, né? A gente tem que criar essa também, não somente o mokshômetro, mas uma cirurgia que remove a catarata religiosa, espiritual. Então, Arjuna, ele continua na mesma batida, dizendo, eu vi, eu entendi tudo claramente, mas eu sei que você é a causa inteligente, a causa material, portanto, somente você se manifesta como este mundo físico, né? O ouro é a real natureza dos ornamentos, a água é a real natureza do oceano e das ondas, né? O argila é a real natureza de todos os objetos, né? De barro. Intelectualmente eu compreendi tudo, né?
Eu sei que tudo isso são namarupas, nomes e formas, né? Mas a sua real natureza, né, a nível de Saguna, é a totalidade de todos os namarupas. E eu quero obter esse darshana que possa transformar a minha personalidade. Né? Intelectualmente eu obtive, eu compreendi, agora eu preciso de alguma coisa que possa me transformar. Então, a questão do Vedanta, para a maioria das pessoas, é que as pessoas ouvem os ensinamentos, aquelas que são mais orientadas para a experiência, e diz, ok, agora eu preciso de uma experiência que possa validar os ensinamentos do Vedanta. Tá? Então, aqui, tudo isso é lindo, é maravilhoso, né? Mas eu preciso da experiência, eu preciso que você se manifeste diante de mim. Eu entendi que você está em tudo, mas vem cá, me faz uma visita, aí eu vou conseguir te ver em tudo. Né? Mas não funciona. Ou você vê ele em tudo. Se você não estiver preparado, ele pode aparecer e vai acontecer com a Juna, e depois a visão sai, porque ele falou, não quero ver não, porque é muito para mim. Né? E a Juna permanece ainda sem ter essa visão clara da natureza Vishvarupa do Criador. Uma mente precisa ser preparada, uma mente ahamkara, mamakara, rahita, desprovida do sentimento egóico de eu e meu. Essa mente preparada é chamada uma mente sutil, uma mente satívica, uma mente pura, que aqui o Swami apresenta como uma capacidade de visão tal qual, como se você tivesse um terceiro olho, um olho religioso espiritual. Né? O olho divino, às vezes é colocado como sexto sentido também. Tá? Então, é uma visão intelectual, é uma visão difícil de ser explicada, tá? Mas ainda assim ela existe. Por exemplo, existem pessoas que nunca experimentaram um amor, mas um amor mais em sua pureza, tá? Então, um amor diferente do apego da mãe para o filho, mas um amor que geralmente envolve um sentimento que uma mãe tem em relação ao filho ou à filha. Então, tem pessoas que não têm esse sentimento de amor. Mas a maioria de nós temos esse sentimento de amor. A gente sabe o que é o amor desinteressado realmente. Né? Como é que você vai abrir os olhos de alguém para provar que existe um amor realmente desinteressado? Né? Como é que você vai fazer isso? Eu falo assim, não, você vai ter que desenvolver uma outra visão. Né? Então, em geral, se diz assim, você vai ter que abrir o seu coração para experimentar o amor de verdade. Tem pessoas que estão mais fechadas aqui, mais focadas ali, elas não experimentam a devoção, não experimentam realmente o amor. Então, é um terceiro olho, é um sexto sentido, ou na linguagem religiosa, espiritual, por aí, muitas vezes é citada como coração espiritual, né? Que nos prepara para o amor a Deus, a devoção a Deus e o amor aos nossos irmãos e irmãs. Né? Para apreciar, você precisa de um ouvido musical para apreciar um concerto de música clássica, mas da mesma forma a Juna precisa estar muito preparado para apreciar essa visão do Lorde. A visão divina, ele precisa daquilo que às vezes é simbolizado como o terceiro olho, mas não é um olho físico, não é uma percepção sensorial, é uma percepção que não é meramente lógica intelectual, é uma percepção que vai além da lógica intelectual, mas que transforma a personalidade emocional, como o Swamiji de novo aponta, transformação da personalidade emocional significa que você começa a ser uma pessoa que ama o Lorde e ama a sua criação, apesar de estarmos no planeta dos bárbaros. Né? Isso requer muita pureza. E a Juna fala assim, eu não sei se eu tenho essa pureza ou não, mas me dá essa visão, eu quero obter essa visão. Né?
você não está descrevendo Vishvarupa na forma cósmica como uma forma extraordinária em outro lugar, mas Vishvarupa como o quê? Então, aqui ele se refere a um verso. Portanto, ele pergunta o terceiro verso. Ó Senhor, você não está descrevendo Vishvarupa como uma forma extraordinária em outro lugar. Então, ele está dizendo assim, você está descrevendo esse Vishvarupa, né, como algo sempre presente, mas eu gostaria que você o apresentasse de modo mais específico e tangível, de modo que eu possa vê-lo claramente. Como é que eu vou ver o universo inteiro? Se apresente como tal, né? Que o Swami apresenta uma outra passagem de um outro texto, né? Eu me prostro diante do Senhor Vishnu, que existe em todos os três mundos, que tem a terra como os pés, o céu como umbigo, o ar como respiração, luz e sol como olhos, as quatro direções como ouvidos, o mundo dos deuses como a cabeça, fogo como boca, oceano como estômago, etc, etc, etc. Muito simbolismo purânico que eu não tenho nenhuma familiaridade e que são, como vocês sabem, relevantes para o trabalho da autoinvestigação e autoconhecimento. Todo o universo é Vishvarupa, se você descreveu, eu sou capaz de compreender racionalmente, mas nada acontece quando eu compreendo só aqui, sim, porque essa compreensão aqui, ela precisa ser acompanhada pela tal fragrância, o perfume da rosa, né? Ela precisa ter um impacto positivo, de modo que você veja aquele mesmo mundinho, né, agora com olhos novos. E esse olho não é o olho físico, né? A gente poderia dizer, é o olho do coração que transforma a minha experiência humana de tal modo que agora eu experimento devoção, apreciação e reverência ao Senhor manifesto como o mundo. Na verdade, eu estou ficando cada vez mais irritado, porque quando você me disse que eu estou no mundo, né? Você olha para mim no mundo, eu estou começando a olhar para o mundo de novo. O Alex, quando disse para mim que ia fazer a cirurgia de catarata para poder ver as coisas melhor, eu falei, Alex, não faz não, cara, porque o mundo está ficando feio, você vai querer ver o quê? Né? Então, eu estou ficando cada vez mais irritado com a maneira como as coisas estão indo nesse mundo. Eu olho, eu não vejo você, eu vejo sempre mais injustiça e violência, etc. Onde é que está o defeito? Eu gostaria de ver a sua forma completa, mas que forma? Né? As pessoas gostam de ver só a forma mais bonita, né? O Senhor, o verso 4, se você considera que isso pode ser visto por mim, então se revele diante de mim, mostre-me a sua forma inesgotável, ó Senhor. Na Índia, em algumas livrarias importantes lá no sul da Índia, eles vendiam um livro do Gita, que não é a coleção que eu comprei, que está ainda na Itália, eu tenho que trazer a minha coleção completa do Gita, que deve ter uns 10 quilos ou mais, mas esse era um livro grande, mas enorme, que devia pesar uns 10 ou 15 quilos, com todos os versos e com ilustrações de pinturas coloridas, mas de uma qualidade enorme. E no capítulo 11 aparece a visão de Ishvara se apresentando numa página inteira assim, daquele livro enorme, através de todos os pares opostos do universo. E aí, quando a gente vê aquilo, a gente compreende o pânico que o Arjuna entrou quando ele viu tudo aquilo. Então, nós vimos que se o objeto da percepção está disponível na forma cósmica, mesmo assim, se eu não consigo ver, o problema está na minha visão. Eu estou sofrendo de catarata espiritual. Suponha que você pense que pode me preparar para receber essa visão cósmica, como ele disse, me prepare para me ver você em sua totalidade. Me ajude, porque normalmente a pureza da mente nunca pode ser revelada da noite para o dia. Essa passagem é bacana. Tem alguns insights bons. Ele diz assim, me ajude. Suponhamos que eu não esteja realmente preparado. Né? Essa preparação, Krishna disse que é gradual, é lenta, né? E que requer esforço.
a elevação espiritual é uma saída, uma subida, né? Uphill, não pá, e gradual, que requer esforço constante, né? Suponhamos que eu não tenha desenvolvido a capacidade para receber a sua visão, mas dá um jeitinho, Chuara, entendeu? Dá um jeitinho, eu sei que eu não estou qualificado, eu já entendi que, de repente, eu vou obter isso e eu não vou receber todo o impacto, mas dá um jeitinho aí, entendeu? Artificialmente faz de modo que eu tenha essa visão, né? Foi o que ele estava pedindo. Eu não tenho a pureza da mente para tal, e eu já entendi você dizendo que essa pureza não pode ser obtida da noite para o dia, é um processo tedioso. Não, não é tedioso. It's the best game in town, é o melhor jogo que existe na vida, é o desenvolvimento, elevação espiritual, né? Purificação. É um processo demorado que requer Karma Yoga, o Upasana Yoga, e o que mais você quer fazer? Você quer sair aí pelos shopping centers, né? Vendo as coisas e fofocando e dizendo coisas fúteis, né? Com seus amigos e amigas? Então, é um processo tedioso, demorado, que requer Karma Yoga, muito Upasana na meditação. E o Dayananda costumava dizer, o processo de transformação obtido através da sabedoria espiritual não é uma revolução súbita, mas uma evolução gradual. Essa é uma daquelas frases do Dayananda que é maravilhosa, tá? Esse processo não é uma revolução súbita, mas é uma evolução gradual, uma transformação gradual. O que a maioria das pessoas querem por aí? Elas querem uma epifania, né, súbita, que possa transformá-las. E depois, como não transforma, elas ficam blá, 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 repetindo aquelas experiências que elas tiveram, mas sempre se referindo a elas no passado, jamais no presente, porque qualquer benefício eles tenham tido, né, ele dissipou no passado. Por isso se fala sempre no passado. Foi uma experiência assim, eu me senti assim, me senti assado, eu fiquei tão livre, eu senti um amor incondicional maravilhoso, mas tudo no passado. A transformação gradual. Você não pode fazer isso de repente para mim, você não pode produzir essas qualificações, que seja artificial, usa a sua inteligência artificial, que eu sei que tudo pertence a você, né, para mim poder desenvolver essa visão de você em sua totalidade. A Arjuna pergunta, e não existe algum método artificial, temporário, para mim obter esta purificação, mesmo que dure pouco, para poder vislumbrar a sua visão? Eu quero porque quero, mesmo que eu não esteja preparado, né? Dá um jeitinho, né? Então, assim, Arjuna se dirige a Krishna adequadamente. Se for possível, por favor. Então, ele está pedindo com muita educação, adequadamente, ele está pedindo, dá um jeitinho, né? Faça de modo que eu consiga ver o seu Namarupa, o Namarupa da sua forma na totalidade. Use seus poderes, além da compreensão intelectual humana, e remova minha catarata espiritual temporariamente para poder ver você. Está fazendo um pedido honesto. Remova as escamas da impureza, essa impureza que está, né, impedindo os meus olhos a ver você em sua divinidade. Então, esse foi o pedido de Arjuna naquele momento. Me mostre. Swami mais uma vez disse, Vishvarupa é sempre presente, você não pode pedir, se revele diante de mim, se revele diante de mim. No máximo, se a gente quiser fazer uma oração, é a oração, por favor, me abençoe com a remoção da minha catarata espiritual, de modo que eu possa desenvolver essa visão devocional do coração e poder experimentar, viver e ser beneficiado pelo amor a Deus, o amor a tudo, né? Mostrar, se revelar, nada mais é do que remover temporariamente, se o pedido para Ishvara, Arjuna, né,
Não, estou pedindo só para você remover os obstáculos da minha mente, né, do meu coração, temporariamente. Então, essa forma do Senhor é uma forma inesgotável, essa forma cósmica. Vishvarupa são formas múltiplas, né, que configuram o inteiro cosmos. Então, aqui ele fala um pouco da gramática sânscrita, que não nos interessa. O verso 5 ele diz, aí ele começa a falar para Arjuna. Ok, Arjuna, eu entendi. Veja minhas formas divinas de vários tipos, várias cores e formas, em centenas, milhares, bilhares de namarupas, né? No verso 6 ele diz, veja Adityas, Vasus, Rudras, Asvins, veja muitas maravilhas que nunca foram vistas antes por você. Embora Vishvarupa esteja bem na sua frente, se você recebe um impacto ou não, depende da sua preparação mental. Isso é uma repetição. A visão divina do terceiro olho do coração, ou purificação, e a purificação é um processo lento e gradual, uma repetição do mesmo conceito, né, que nós já entendemos, por isso que o Vedanta, ele inicia esse processo com o quê? Karma, Dharma, Upasana, para depois entrar no Shravana, Manana, Nididhyasana do Vedanta. E do Gita, que envolve Jnana Yoga. Então, este desenvolvimento, que não é um acontecimento súbito, mas é um processo de desenvolvimento, né, gradual, envolve uma longa vida religiosa em observação do Dharma, em compreensão dos valores da vida. Se não houver o outro aspecto, que é a emoção devocional, que o faz do indivíduo uma pessoa religiosa, se não houver a devoção, junto com os valores, para esta mente, o benefício da visão de Deus não será disponível. Tá? Então, aqui é um ponto importante, né? Eu marquei um pouco mais isso aqui, porque algumas pessoas de nós temos, são pessoas mais volvidas para o emocional, né? Então, alguns de nós somos mais pessoas interessadas na experiência do amor, da devoção, né? E outros abordam esse ensino do Vedanta mais do nível racional, intelectual. Eu quero compreender a tecnologia aqui, tá? Eu estou estudando a tecnologia isso e aquilo, corpo causal, sutil, Ishvara, Jiva, Jaga, tudo é um processamento de Vasana, eu preciso de transformar Vasanas assim, com Vasanas assado. Então, eu compreendi a tecnologia Mithya, né? A ciência de Mithya, e agora eu compreendi tudo isso, eu sei que eu não posso, né, ter nenhuma expectativa a respeito dos resultados, e eu tenho que fazer um esforço para me conformar com as leis de Deus. Eu compreendi tudo. Por outro lado, tem pessoas que são mais inclinadas para esse sentimento devocional, de amor, que produz, né, uma satisfação emocional enorme, mas não necessariamente com a compreensão muito clara daquilo que às vezes eu chamo a tecnologia Ishvara Jiva Jagata, né? A tecnologia de Mithya, né? O sistema Mithya. Né? Então, o objetivo aqui é o desenvolvimento de ambos aspectos. Tá? Então, uma mente racional, lógica, que compreende a ciência de Mithya, né? E que, ao mesmo tempo, ao compreender tudo isso, vai transformando as emoções mundanas, que são fundadas no que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, em aceitação, reverência, devoção e agradecimento por qualquer que seja o parábhada manifesto diante de cada um de nós. Então, é um desenvolvimento de ambos aspectos da personalidade humana, a personalidade emocional e a personalidade cognitiva e intelectual.
Isso faz do indivíduo um indivíduo equilibrado, faz do corpo sutil, um corpo sutil, nas palavras do James no passado, geometricamente bem desenhado, tá? Então, você tem o centro emocional, o centro de memórias, o centro de discriminação, o centro de emocional, o ego também beneficiado. Então, existe uma purificação que, nas palavras do Swami Ji, ele coloca isso como a integração das funções do corpo sutil, a integração da nossa personalidade humana, que requer o equilíbrio entre esses centros que fazem aquilo que nós somos, né? Um ser senciente, tá? Portanto, envolve uma vida longa religiosa em observação do Dharma, de tal modo que eu me torne não somente aquele que tem o conhecimento da ciência de Mitya, mas que aquele que desenvolveu a fragrância que deve acompanhar esse conhecimento, que é o sentimento de reverência, amor e devoção a Deus. Somente a pessoa equilibrada poderá realmente obter benefício desta visão de Deus. E o Swami, aqui só para completar esse parágrafo, mesmo sendo um processo gradual, Arjuna teve sorte porque ele teve o Krishna, o guru dos gurus, o avatara dos avataras, ensinando a ele. E sendo Krishna um avatara, né, ele é um avatara com muitos poderes, ele é um avatara com poderes siddhis, né, capaz de criar uma visão para quem ainda não está nem mesmo purificado. Esse aqui tem desdobramentos maravilhosos que a gente vai desenvolver amanhã. Paralelos maravilhosos a respeito do que são as epifanias espirituais, que muitas pessoas nesses círculos, né, espirituais relatam como se fosse o despertar, ou a iluminação, o que é realmente uma epifania temporária e o que é realmente uma visão permanente, uma retenção desta visão, desta compreensão, desta atitude devocional. Arjuna teve sorte porque Krishna, sendo um avatar com poderes incalculáveis, ele pôde se apresentar mesmo na mente, diante da mente de Arjuna, que era uma mente não preparada. Mas o problema é qual? Se a mim é concedido esta visão, né, independentemente da minha não qualificação, será temporário e depois vai me deixar o quê? Com gostinho de quero mais na boca. Eu encontrei diversas pessoas com gostinho de quero mais na boca, principalmente lá nos Estados Unidos, antes de eu entrar em contato com o Vedanta, que tiveram epifanias maravilhosas, que deram a ela uma ascensão de unidade, de integridade com o oceano, que é o universo, isso aqui, e depois aquilo ali sumiu, ninguém sabe por quê apareceu e por que sumiu, só a Ishvara sabe, né? Então, se eu não estiver preparado, vai ser temporário e, de repente, eu vou ficar com água na boca, com gostinho de quero mais, né? É uma manifestação de uma epifania artificial, mais ou menos como uma pessoa ligada a uma máquina de diálise. Ela está tendo uma experiência de vida criada por tecnologias, e a tecnologia aqui é esotérica, que somente um avatar, na linguagem do Swamiji, é capaz de conceder a um discípulo realmente, né, dedicado. A graça é sempre possível, né, pelo Senhor ou por um grande Mahatma como Krishna. Uma pessoa pode obter uma purificação milagrosa, temporária ou artificial, e pode obter esse Visvarupa, sim, mas será temporário. E aqui nós encontramos Arjuna e ele vai receber esse benefício temporário através de qualificações que não eram efetivamente presentes, mas foram artificialmente produzidas através do poder de Lord Krishna. Ok? Então amanhã a gente dá continuidade e amanhã eu vou iniciar o satsang com uma troca que eu tive com uma outra pessoa que descreveu epifanias muito bacanas, tá? E que eu convidei ele para aparecer hoje, ele também não apareceu, mas ainda assim eu vou
elaborar um pouco naquelas colocações, nessa troca que eu tive com ele, que é muito relevante, muito conectada com tudo isso que nós estamos vendo agora, nesse momento, nesta página, tá? Então fica a propaganda, a publicidade para a aula de manhã, que vai ser muito legal e divertida como sempre, tá? Namastê, alguma questão, alguma reclamação, alguma dúvida? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namaste.